Fala, galerinha do Mundo Vôlei, mais um episódio do Playerscast aqui, um episódio muito especial. Vitor e Udi na área com vocês, sem o Krau, mas a gente já explica. Antes de qualquer coisa, puxa a vinheta. Bom, galera, mais um episódio sensacional. E antes da gente introduzir o nosso convidado, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho de notificação e compartilhar com geral, que vem muita coisa bacana, muitos convidados que já saíram, porque ajuda a gente demais. Segue a gente também nas redes sociais, @players.cast, TikTok, Instagram e também estamos no Spotify, tá? Não tem desculpa aí para não consumir o nosso conteúdo. Galera, e também deixa aqui nos comentários quem vocês gostariam de ver, se vocês estão gostando, e manda aqui um beijo pro nosso querido convidado de hoje. Gente, o Krauschuk... o Krauschuk não está presente, gente, porque ele está, infelizmente, representando o Brasil no Universiade, que é as Olimpíadas Universitárias. Krau, tô morrendo de saudade, tô nervoso sem você, tô me acostumando, então volta logo, eu tô morrendo de saudade, viu, meu querido amigo? E vamos lá, o que falar desse convidado de hoje, gente? Eu não tenho palavras para descrever ele. O cara é modelo nas horas vagas, influencer, campeão olímpico, empresário, capitão da nossa seleção e claro que eu não podia deixar de comentar o meu pato no Manchetão, né, gente? Com vocês aí, Bruno Rezende, o Capita. Fala, pessoal, prazer estar aqui com você hoje. Yudi começou mentindo, né? Começou com modelo, pato do Manchetão, bom, já começou mentindo, não, vamos dar credibilidade aqui pro podcast, mas, bom, prazer bater um papo com você, sempre legal falar de vôlei com pessoas que querem o bem do vôlei e querem estar cada vez mais melhorando o nosso esporte. Então, bacana demais estar aqui. Muito obrigado. Bom, gente, antes da gente iniciar esse papo maravilhoso que vai ser hoje, vocês vão rir demais com essa duplinha aqui. Eu preciso falar dela, da nossa querida patrocinadora aqui do canal, a nossa Eterna Capital. Eu tô até nervoso porque os chefes hoje estão tudo aqui assistindo, vocês não estão vendo, mas eles estão tudo aqui assistindo. Bom, gente, eles exploram novos horizontes. E você que busca investir o dinheiro e não sabe como, gente, confia no que eu tô te falando. Eles exploram novos horizontes e vão buscar as melhores maneiras de fazer o seu dinheiro crescer. Lembrando que eles são credenciados à XP, têm mais de 15 anos de experiência com profissionais altamente capacitados para atender às suas necessidades de forma personalizada e sem custo algum. Seja você uma pessoa física e jurídica, entre em contato que você não vai se arrepender, gente. Tá aparecendo agora um QR Code aqui na tela. Se você apontar seu celular para ele, você vai conseguir abrir uma conta diretamente na XP e o time da Eterna Capital vai entrar em contato com você para agendar uma reunião, só através do QR Code, viu? Segue ele também nas redes sociais, se tiver qualquer dúvida, que eles postam muitas coisas bacanas, fazem live no YouTube e também tá tudo aqui no link da descrição. E lembrando, eles não se limitam somente a investimentos, eles cuidam também de sucessão patrimonial, tá bom, galera? Pode confiar, que vocês sabem que falou em Playerzone é qualidade. E claro que a Eterna Capital também é qualidade. Um beijo e muito obrigado por tudo e acreditar aqui no projeto, né? Inclusive, gente, eles estão tudo aqui, o coração tá até acelerando. Mas vamos lá, galera, começar. Bruno, a gente sempre começa aqui querendo saber um pouco como o voleibol foi introduzido. Você não teve como fugir muito, né? Pra quem não sabe, você até jogou vôlei literalmente, né? Antes de nascer na barriga de sua mãe. Então, pra mim, muita gente sabe, né? Sou filho de 2 ex-atletas, né? Bernardinho e Vera Mossa. Falo que talvez esse título que eu tive, ninguém vai ter nunca na vida, que foi o título da Superliga Feminina na época, Campeonato Brasileiro Feminino. Com 6 meses, que minha mãe estava grávida, ela ganhou o Campeonato Brasileiro Feminino. Tava na barriga dela já. Então, assim, o vôlei pra mim foi... Eu nasci dentro de uma quadra, né? Meu primeiro brinquedo foi uma bola. Então, o vôlei esteve sempre muito presente, apesar de eu ter feito vários esportes. A minha iniciação, assim, foi muito natural, né? Então, eu tive no sangue isso. Assistia a todos os jogos, viajava com eles. Isso pra mim foi... Acho que foi sendo aos poucos colocado na minha cabeça. E eu sempre quis, né? Depois de mais velho, o meu sonho era seguir a carreira dos meus pais, né? Então, foi isso. E tem muita gente que pergunta assim, porque... Caraca, você era filho do Bernardo Venamos. Se tinha essa pressão de você seguir... Você falou que praticou dos esportes. Se tinha essa pressão em você... Não, você precisa jogar vôlei. Não, eu não sentia isso, não. Eu morava em Campinas, inclusive, né, na época, com a minha mãe aqui. Eu já tinha uns 14 anos, já tinha praticado vôlei no Rio, no Fluminense, quando eu comecei lá. E aqui jogava badminton, jogava futebol, jogava basquete. E aí chegou uma época que meu pai falou, Bruno, tá chegando com 15 anos, só escolhe o que você quer e se dedica
de repente, mais, né, um tempo maior para uma modalidade. Sim. E foi quando eu falei, não, acho que agora é a hora do vôlei, né? Na época, o Clube Fonte de São Paulo, aqui em Campinas, tinha uma equipe, o técnico, o Adilson, vulgo Chupa, estava treinando a equipe e já tinham vários nomes saindo, né? Ele já tinha treinado vários jogadores, um cara que trabalhou muito bem sempre na base. E dali foi o meu início, né? Realmente ali só no vôlei. Sim. E a pressão, assim, do início pra mim era, cara, eu só queria me divertir. Então, esquece, eu quero jogar vôlei, que é o que eu gosto. E deixa, se as pessoas pensam que eu tenho que fazer isso ou não, eu deixava pra lá. E a gente recebeu muitas perguntas, inclusive a gente vai introduzir, galera, muitas perguntas que vocês mandaram nas nossas caixinhas de pergunta no nosso Instagram, que como era essa relação com o seu pai logo no início, sabendo que seu pai era um dos grandes técnicos do voleibol brasileiro e do voleibol mundial, como funcionava essa relação, como que era, se tinha certa pressão novamente, como que era essa relação de vocês? Cara, a nossa relação no início era, quando ele viu que eu decidi mesmo, não, eu quero jogar vôlei, eu me lembro, assim, eu tenho algumas imagens, assim, eu já era um pouco mais velho, tinha 15, 16 anos, eu lembro de férias nossas, em família, fim de ano, que a gente viajava, que ele levava pra mim a bola pesada, medicine ball, levava bola e a gente ficava treinando, né? Ele viajava pro Nordeste, pra um hotel e tal, com toda a família, a gente acordava cedo, ia malhar, ia treinar, e na época ele falava, olha, um dia a menos de treino é um dia mais longe do teu sonho, né? Então, assim, essa nossa relação desde o início foi muito... quando ele percebeu, você quer jogar vôlei? Então, ó, é através de muita dedicação, de muito sacrifício. Então, isso foi, desde o início da minha carreira, foi colocado, assim, digamos, na minha cabeça. E eu assimilei isso pra mim, né? Pra mim foi muito natural ter isso no meu dia a dia. E a nossa relação era sempre muito boa. Ele queria saber, assim, como eu tava, se eu tava treinando. Ele nunca interferiu, né, nos meus jogos, treinadores, nada disso. Ele só queria saber se tá treinando, se tá se dedicando, tá estudando. Era sempre uma grande preocupação dele também. Mas a nossa relação sempre foi muito boa. A gente sempre teve uma coisa de... Não era nem pai e filho, era um irmão mais velho com o irmão mais novo. Entendi. Muito legal essa relação. A gente vê, né? A relação de vocês é um assunto que muita galera tem dúvida. E nesse processo a gente vê aí no jogo que você arrisca uma pantufinha, um ataque de segunda, né? Você chegou a ser ponteiro, outra posição nas categorias de base? Cheguei a ser ponteiro nas categorias de base. Gostava até mais, né? Não gostava muito de levantar. Minha mão nunca foi muito grande, então não gostava muito de tocar mesmo. E aí, na época aqui, jogava de ponta, jogava um pouco de líbero também. E aí o Chupa na época falou, cara, o Guilherme Rezende, inclusive, mas não é meu parente, é parente do Maurício. Ele foi fazer um intercâmbio no Canadá e ele era nosso levantador titular. E aí a gente ficou praticamente sem levantador. Aí o Chupa falou, cara, eu preciso de alguém e esse alguém vai ser você. E aí eu falei, cara, beleza, aceitei esse desafio e desde então eu tô aí. O voleibol agradece, né? Eu acho que sim, e né? algumas lombar reclamam. Brincadeira. Mas você teve processo também ali também. Você chegou a passar pela seleção brasileira de base? Eu fiz uma peneira para a seleção infanto em 2002, que a gente teve aquelas peneiras grandes, né? A seleção já tinha ganho o Sul-Americano Infanto, e aí no ano seguinte eles fizeram uma peneira, eu lembro lá no Mineirinho, na época o técnico era o Percy Onken, e eu fui com mais, sei lá, 4, 5 levantadores, era aquela galera, sei lá, uns 25, 30 convocados, todo mundo lá no alojamento do Mineirinho. Eu fui cortado no segundo dia, o Lucão foi cortado, 2 campeões olímpicos cortados na seleção Infanto naquele momento. Então eu posso ser campeão olímpico ainda, eu fui cortado. Aí o ano seguinte, seleção juvenil, pro Sul-Americano. Eu fui convocado, cheguei pra Saquarema, foi o primeiro ano de Saquarema, que era 2004 aquilo. E aí fomos pra Saquarema e tal, e eu fui o último corte de levantador, na época era o Luizinho e o Everaldo. Caraca. Eu fui cortado aquele ano também. E fui no ano seguinte eu consegui ficar, né? Em 2005, pro Mundial Juvenil, foi o ano que eu fiquei mesmo na seleção de base, né? E senti o gostinho de vestir a camisa da seleção brasileira pela primeira vez. Caraca, isso é muito legal. Na minha cabeça, você tinha passado todos os anos as categorias de base da seleção. Não, só o último mesmo, que eu passei mesmo, que eu joguei, foi o último em 2005, o Mundial Juvenil na Índia. E desde 2005 você nunca mais saiu da seleção, né? Aquele foi o primeiro até hoje, né?
Desde 2005 que eu realmente tô na seleção brasileira. Eu acredito que a gente entrando nesse assunto de seleção, principalmente a seleção adulta, a gente vê que você principalmente foi um jogador que lidou com muitas críticas desde cedo, principalmente por ser filho do Bernardo. Muitas vezes eu acho que a galera tirava o seu mérito e jogava muito pelo lado, tipo assim, é filho do Bernardo, tirando o seu mérito, o seu esforço, tudo. Como foi pra você esse processo, logo tão cedo, receber uma crítica que, claro que não tinha tanto acesso devido à internet, igual a gente tem hoje, mas a gente sabe que você tinha, né, esses questionamentos. Sim, com certeza se fosse hoje em dia, podia ter sido pior, né? Na época era muito televisão, né? Então, assim, no primeiro momento, na minha primeira convocação, né, para a seleção adulta, foi 2006, foi após o nosso primeiro título na CIMED em Florianópolis, que a gente venceu o Minas lá no Mineirinho com mais de 20 mil pessoas. Foi o primeiro ano que eu fui considerado o melhor levantador da Superliga, né? Eu tinha 19 anos, e aí veio a primeira convocação para a Liga Mundial, para fazer parte do grupo, né? E naquele momento, assim, a minha convocação ela não era muito questionada, né? Porque eu era o terceiro levantador, tinha o Ricardinho, o Marcelinho e tal. O negócio ficou mais pesado em 2007, né? Quando houve o corte do Ricardinho. E aí muita gente relacionou isso ao fato, né, do meu pai ser o treinador e a querer me colocar, né, dentro do grupo dos 12 jogadores. Na época não eram 14, eram 12. E aí foi quando começaram as críticas mais pesadas, né? E aquele PAN do Rio, né? Onde primeiro jogo, as vaias, né? Tudo aquilo. Foi um momento, assim, momento complicado, difícil, né? Lidar com aquele momento, porque eu era muito novo, eu tinha 20, 21 anos. E no meio de um grupo que era um grupo já muito consolidado, campeão de tudo já tinham ganho todas as competições, Mundial, Olimpíada, Copa do Mundo, Liga Mundiais, não sei quantas. E eu entrando, eu era o mais novo ali, então você se sente um pouco meio peixe fora d'água, ainda mais sendo, entre aspas, atacado. Mas o grande lance foi que naquele momento eu consegui ser blindado e ter a força desses caras, né? Eu lembro muito bem até hoje do André Heller, né? Naquele dia do Rio de Janeiro, quando teve o corte do Ricardo. A gente pegou o elevador por acaso juntos e ele falou assim, ó, você não se preocupa, você tá aqui pelo teu mérito, o que aconteceu uma coisa totalmente fora do nosso alcance, do teu alcance, e você continua fazendo aquilo que você está fazendo. Né? Então, aquilo me deixou mais tranquilo. Você ter entre aspas, né, um aval, assim, as pessoas te respeitarem por isso, pela tua dedicação, pelo aquilo que você mostra no teu dia a dia, me deixou mais tranquilo. E é um obstáculo, né, cara? A nossa vida ela é feita disso aí. Então, você tem que passar por obstáculos, por desafios. Esse foi um deles, né? Outras pessoas têm outros. E isso faz parte, né? Talvez tenha me feito, com certeza me fez amadurecer mais cedo. Então, para outras coisas que vieram no futuro, eu já tinha uma casca, né, nas costas. Estão vindo, inclusive. Talvez mais jovem do que outros. Sim. E você, cara, você jogar do seu lado, primeiramente, eu jamais imaginaria jogar do lado do Bruno, muito menos estar entrevistando ele aqui. E você, tipo assim, eu falo pra todo mundo que você é um exemplo real, assim, de atleta. Tanto de disciplina, profissionalismo e principalmente a liderança. E a gente fala muito que a liderança, por muitas vezes, você pode construir durante a sua carreira, mas tem gente que nasce com a liderança dentro de si, que é uma coisa natural. Você, desde cedo, foi um jogador com essa aptidão, de liderança, ou foi uma coisa que você foi construindo durante a sua carreira? Não, assim, eu acredito que essa aptidão eu tinha desde o início. Me lembro muito bem, até hoje, eu sou aquela coisa até no grupo, né, de amigos. Vamos fazer um negócio lá em casa. Tipo assim, é a liderança meio que natural, até para fazer algo, para chamar a galera para uma resenha ou algo do tipo, né? Então, assim, e isso acho que eu devo ter puxado do meu pai, né? A gente sabe que, como treinador, ele tem exatamente o lance da liderança, então talvez a genética tenha ajudado nesse ponto. Mas é claro que ao longo dos anos você pode trabalhar a sua liderança. E sem dúvida alguma foi algo que eu achei que fosse muito importante para mim, melhorar a minha liderança. Antigamente eu julgava demais. Eu era o capitão do time e achava que todo mundo tinha que fazer igual eu estava fazendo. Porque eu batia a cabeça na parede 10 vezes por dia, aquele cara tinha que bater a cabeça na parede 10 vezes por dia. Mas não é assim. Cada um tem o seu jeito, as suas motivações. Então você tem que, através dos anos, com o trabalho, eu fui entendendo mais, eu fui julgando menos, eu fui, sabe, entre aspas, melhorando essa liderança. É claro que ninguém vai ficar perfeito nunca, mas é uma coisa que você pode trabalhar. E eu acredito que, assim, o mais importante não são as palavras. Eu acho que é o que você mostra, que é a liderança pelo exemplo. É ali onde você vai realmente
tocar alguém, né? Realmente mostrar para alguém, poxa, se o capitão, né? Que foi assim que eu entrei na seleção em 2006, que entre aspas eu fui tocado. Eu cheguei lá, eu vejo Serginho, Giba, André Heller, 7h30 da manhã, os caras treinando defesa e dando peixinho para um lado e pro outro. Pô, o cara é campeão olímpico, mundial, Liga Mundial. Tá dando peixinho às 7 horas da manhã, igual um maluco. O mínimo que eu vou fazer é dar o dobro do que eles estão fazendo. Porque eu não conquistei nada na minha vida. Entendeu? Então aquilo ali me marcou. Sim. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Cara, essa é a filosofia que eu quero. Entendeu? Os caras, depois de ganharem tudo, eles continuam ali. Então ali, sem eles terem me falado nada, eles foram caras que me passaram uma mensagem muito importante que eu carrego pro resto da minha vida. Isso é bem interessante. Eu considero como também que eu fui um jogador assim, meio líder. Só que o Verdão, inclusive, que tá aqui, sofreu um pouco da minha mão. Eu acho que era aquele bem líder no sentido... O que eu faço, a galera tem que fazer também, só que eu não entendia também. E eu nunca errava na minha cabeça. Eu era a pessoa que, eu sou a estrela e os outros... E realmente, lidando assim, conforme os obstáculos que vão surgindo na nossa vida, a gente vai vendo que não é assim, né? A gente não é o centro do mundo, e a gente vê que realmente é muito importante construir, principalmente com o pé no chão, e observar ao nosso redor, né? E a gente vem falando, durante uns episódios, da geração de antigamente para a geração atual, né? Que hoje eu acho que a gente fala geração mimimi, a geração Nutella. Não que eu sou muito velho, né? Eu sou dessa geração aí também. Mas, tipo assim, antigamente você via os caras saindo da mão, os caras, sabe? E mesmo assim, os caras estavam juntos. Hoje em dia, mano, qualquer coisinha que você sabe, um já não olha com o outro, fora de quadra. Como que você vê e como que você que fez parte de, basicamente, 3 gerações, né, da seleção, você tava indo pra quase a 3ª geração, como você vê essa diferença e como que você faz pra gerir, estar dentro dessas 3 gerações? Cara, é um trabalho que eu comecei, como eu te falei, né? Que você vai ao longo dos anos e através também do meu trabalho mental, né? Que eu comecei depois de Londres, que me ajudou muito em relação a isso, né? A lidar melhor com cada pessoa que eu tinha ao meu lado, né? Porque o líder é isso, né? Você tem que saber lidar com cada um, né? Todos não somos iguais. E eu acredito que em relação à geração é exatamente isso. Eu entrei numa geração que era, cara, você errou uma porrada no teu peito, e aí? Não vai pegar essa bola na defesa? E assim, era cobrança o tempo inteiro, se xingando e tal. E as pessoas reagiam pra isso. Sim. Ela era feita assim, né? Na segunda geração, já era um pouco diferente. E faz parte, eu acho que o mundo muda. Exato. Entendeu? As pessoas mudam, e a gente tem que saber lidar com isso, né? Com essas mudanças, entendeu? Então, eu lembro muito bem do papo que eu tive com meu pai. Eu já era capitão em 2015, porque ele tinha o mesmo modo de approach, né, e de cobrança que ele tinha 7 anos antes, com o Giba, com, sei lá, o Murilo, com o Serginho, com a nova geração. E principalmente na época era o Lucarelli, vamos dizer assim. E o Lucarelli já era um cara assim, que hoje você percebe é um cara líder, que aguenta, mas era um cara um pouco mais também, entre aspas, sensível a esse tipo, a muita cobrança. Sim. Você precisava também dar sabe, cara, vamos nessa, você precisa ser um pouco mais positivo, não adianta só porrada, entendeu? E eu falei, cara, do jeito que você cobrava os caras, não é o jeito, entendeu? Não é assim que vai dar certo, né? E ele fala isso hoje pra mim, falou, cara, ali você abriu um pouco a minha cabeça, porque eu estava trabalhando naquilo também, né? Em como entender, né, essa geração. E eu acho que faz parte, hoje mudou ainda mais, sabe? A gente tem inúmeras outras nuances, entendeu? Muito mais o lance da rede social. Tudo muda. Então a gente tem que estar, digamos assim, a gente tem que ser muito tranquilo em relação a isso e trabalhar cada vez mais essa nossa parte mental para saber como cobrar, né? A pessoa que está ao teu lado, sabe? Eu tive um papo muito bacana com o Marcos Miranda, com o Marcão, né? Que é um cara que é técnico, agora vai pro feminino, né? Mas fez um grande trabalho em Suzano. Teve um papo um dia no aniversário do Giga, e ele falando, cara, o cara pegou gerações, né? Ele era assistente técnico do Zé Roberto em 92. E agora, em 2023, sendo treinador de um time de Superliga, sabe? Totalmente diferente. E como ele teve que mudar, como ele vai, né, tendo que se moldar também para isso. E eu acredito que faz parte. As pessoas têm que ter essa mente aberta para lidar cada vez melhor com isso, entendeu? Acho que não tem o certo ou o errado. É claro que assim, tem coisas, tem valores que eles não são negociáveis. Que é o lance da dedicação, que é o lance do sacrifício. Isso aí, profissionalismo, isso não pode ser negociado. Então isso, cara, é o que eu falo. Chegou na seleção ali,
Se o cara se dedica 100%, tal, não sei o quê, o cara, cada um tem as suas escolhas e tal. Mas a dedicação, né, o empenho, né, essa filosofia, isso não pode faltar, isso não é negociável, Exato. sabe? Então, e eu acho que é isso que fez a seleção ser tão, assim, eu não digo vitoriosa porque nem sempre você ganha, mas Sim. tá tantos anos Sim. no topo, porque essa filosofia, ela foi implementada lá Sim. atrás e as pessoas conseguiram trazer como legado. E a seleção brasileira em si, ela é muito respeitada. Nossa camisa, querendo ou não, tem um respeito. Tá ganhando ou não, sempre vai ter um respeito. Nas categorias de base, enfim, qualquer esporte, a gente sabe que tem um respeito. E você tocou no assunto de Londres, né? Inclusive, a gente tem uma pergunta aqui, do Volleyball News, que eles perguntaram como foi o processo para você após a dolorosa derrota de Londres, né, em 2012, até a glória, que foi o ouro olímpico em 2016, né? Esses 4 anos, como foi para você esse processo? Eu já tinha entrado um pouco nesse assunto. O pós-Londres foi muito traumático, assim, muito difícil para mim. Foi um momento, assim, eu não falo... Até porque na época não se falava muito de depressão, dessas coisas. Mas eu tive um momento de burnout, assim mesmo, né? Eu lembro de estar no Rio, foi o ano que eu fui pro RJX. E eu lembro dos primeiros treinos, primeiros jogos, eu fui expulso 2 vezes. Eu tinha perdido a vontade mesmo, eu só tinha raiva, ódio dentro de mim, sabe? Era um momento que o vôlei, ele tava... Eu tinha perdido a paixão, o prazer, depois daquela derrota. Eu vi o ouro tão próximo, sabe? Quando você perde, parece que você perdeu o chão. E pra mim eu tinha dentro de mim aquele lance... Eu vou ser campeão olímpico e ninguém mais vai poder nunca mais falar absolutamente nada, que você é filho do treinador. Não interessa, eu sou campeão olímpico, então você não pode mais falar sobre isso. Sabe quando você tem alguma coisa dentro de você que ainda te leva, né? E aí naquele momento eu falei, cara, eu perdi a oportunidade, sabe? Da minha vida. Né? O time, eu perdi naquele momento. Então foram meses assim de... E ali eu senti, cara, eu tava pronto fisicamente, pronto tecnicamente, mas faltava um outro passo, um outro step, que era a parte mental. Sim. Entendeu? E foi quando eu busquei ajuda. Né? Busquei ajuda para me tirar daquele lugar onde eu tava, para voltar a sentir o prazer de entrar em quadra, de treinar, de curtir o processo. E, ao mesmo tempo, de fazer um outro passo. Porque, assim, se eu sentia pressão, né, em certos momentos, durante aquele ciclo, o ciclo seguinte ia ser ainda pior. A gente ia ter uma Olimpíada em casa. Então, eu ia ter que estar muito bem preparado, né, para aquelas Olimpíadas do Rio. Sim. E ali foi quando eu comecei o trabalho com o Gil, com o Juliano Milan, que depois trabalhou com outros atletas também, com o Thiago Pereira, trabalhou com o Lucarelli, trabalhou com o Lucão, com o Éder, e hoje empresários também. E a gente começou um trabalho ali muito bacana. E aí comecei, né, a entender melhor as minhas emoções, a gerenciar melhor as minhas emoções. E dali foi um processo de ter ido para a Itália, né? Aprendi com o técnico, o Ângelo Lorenzetti, né? Foi muito importante para mim também. Conhecer melhor também o campeonato italiano, sabe? Estar naquele nível, né? Cada final de semana, né? E ali, para mim, foi, sem dúvida alguma, o meu ciclo, assim, onde eu acho que eu tive uma evolução maior. Tanto mental quanto técnica e tática, para chegar no Rio, né? No melhor que eu podia estar, para entregar, né? Então, mas assim, se eu pudesse dizer, quando acaba o Rio, é como um filme, né? Você acha que esse cara... Perdi Londres, aí no fim das contas, 4 anos depois, você consegue o ouro dentro de casa, que não foi com a tua fácil, família, que não foi fácil, todo um percurso. Então, assim, é um filme, cara. O esporte, ele tem umas histórias que parecem filme, sabe? E mensagens muito bacanas para ser mostradas, assim. Né? E você falando assim, cara, tem vários... O Bruninho vai falando, e tem vários ganchos que dá pra puxar assunto, e eu fico perdido aqui. Mas, falando sobre... Se eu estiver falando muito, você me para. Não, ok, jamais. Falando do Rio, cara, vocês... até na entrevista do Borges a gente tocou que a feminina tinha acabado de ser eliminada também, sendo uma das favoritas, então com certeza criou uma certa pressão na masculina, ainda mais jogando em casa umas Olimpíadas, e vocês não tiveram uma trajetória muito fácil, né? Como que foi pra você, sendo um dos líderes daquele time, mas igual eu falei com o Borges, era uma geração que tinha muitos líderes naquele time. Você, o William, Serginho, o Borges, era um time assim que você olhava, todo lado era um líder. Como que vocês fizeram ali pra se adaptar? Ele falou que pra ele, pro Borges, foi após o jogo da França, que depois daquele jogo ele falou, eu tenho certeza que essas Olimpíadas é nossa. Aquele jogo da França, sem dúvida, foi o divisor de águas, né? Eu lembro, aquele dia e meio antecedendo o jogo da França, foram dias muito tensos, assim, sabe? A gente tava nervoso, porque é lógico, você começa a fazer projeções no futuro. Cara, se a gente perder, a gente vai ser, cara,
crucificado, a gente vai ficar em nono na Olimpíada do Rio, pior resultado da história, dentro de casa. Então, assim, você começa a fazer um monte, né? E assim, e o que a gente conseguiu naquele dia ali, teve um papo muito bacana aquele do Serginho, né? Que a gente teve uma reunião no dia anterior, onde ele fala, cara, eu tô na UTI, eu preciso de vocês e tal. E depois eu acho que no dia do jogo a preleção do meu pai foi muito interessante, assim, a gente tem que focar no presente, não pense em mais nada, vamos focar em cada ação, é o momento mais importante. E a gente entrou naquele jogo muito focado, né? Pensando em cada bola. E quando acaba aquele jogo é um alívio. Né? O primeiro momento é alívio. Mas dali, ele te dá uma força, porque primeiro você ganhou de um time que era um dos favoritos, que era campeão da Liga Mundial do ano anterior, campeão europeu. A sensação, ano, né? Era um time, o Mbappé na melhor forma da história. Então, assim, era um timaço. E um jogo que era umas oitavas de final, né? Que era um jogo mata-mata, praticamente. Então, quando você ganha ali, você ganha confiança. Sim. Você ganha confiança e fala, cara... E aí a gente ia pegar a Argentina. A gente já sabia que a gente ia pegar a Argentina. O clássico também. O clássico, mas que a gente sempre teve né... Respeitando muito eles, um grande time. Tinha feito uma ótima primeira fase. Mas a gente sabia que a gente ia matar eles, entendeu? A gente entrou, cara, com todo o respeito, mas a gente sentia dentro da gente, por todo o retrospecto, que a gente ia vencer. E dali em diante, eu acho que a gente ganhou uma confiança muito grande e eu acho que era quase como tá escrito. Eu sentia muito isso, sabe? Após aquilo, eu falei, cara, tá escrito. Eu tenho certeza que isso aqui tá escrito pra gente. E eu fico imaginando assim, porque eu sou um cara... Tudo bem que meus campeonatos é regionais, finais dos regionais eu nervoso. Como que foi pra você um dia antes, cara? Tipo assim, uma final olímpica em casa. Como que foi pra você dormir, a privação? Como que foi o Bruninho antes desse jogo? É o que eu te falo. Eu trabalhei durante esses anos exatamente pra isso. Pra nesses momentos eu conseguir me equilibrar, baixar a adrenalina. E é através de meditação, através de respiração, né? Então, leitura. Foram coisas que através desses anos eu fui trabalhando para exatamente nesses momentos. Cara, e aí eu me lembro muito bem, assim, eu dormi muito bem a noite da final, mas eu acordei antes. O jogo acho que era 1, então a gente saía da vila tipo 10, o café era 9h15, alguma coisa assim. Eu acordei bem antes até, mas eu acordei muito tranquilo, sabe? E aí eu achei estranho, né? Eu falei, cara, tá muito tranquilo, né, para um dia de final olímpica, assim. E eu me olhei no espelho, assim, eu falei, cara, tá escrito hoje, a gente vai ganhar esse jogo, sabe? Eu tinha certeza, era alguma certeza que me dava, eu acho que talvez era tudo isso junto com a minha fé também, que eu acredito muito em Deus e tal, então eu tinha certeza daquele momento. Então foi um trabalho durante esses anos, sabe? De tentar me equilibrar nesses momentos e deu certo. E ainda mais quando eu vi a chuva fora, quando a gente desceu, eu subi no ônibus, Clivão, né? Você conhece bem, no nosso eterno massagista. Quando a gente jogava em Florianópolis, chovia e aí tinha goteira no ginásio. E a gente sempre ganhava, porque os times ficavam putos com a gente e tal. A quadra começava a molhar, ficava... E ele falava, choveu é nosso. E aquele dia tava chovendo. E aí, a primeira pessoa que eu olho no olho na hora que eu entro no ônibus, antes da final, é o Clivão. O Clivão olhou pra mim, Bruno. Falei, fala, Clivão. Aí ele... Choveu é nosso. Aí eu falei, é isso. Aí eu entrei, fiquei ainda mais grandão. Falei, hoje é nosso, esquece. Não, o Clivão abraço, cara. O Clivão é sensacional. E quando a gente tive com o Renan no PAN em 2021, eu acho que o último ponto, aqueles bem, tinha que ter a certeza, mas eu acho que foi um erro de saque do México, nossa. E quando ele errou, cara, foi tipo assim, tudo virando em câmera lenta, tá ligado? Aquela sensação de você tá ganhando um PAN, vestindo a camiseta da seleção. Como foi o toco, no momento do toco do Lipe, como foi pra você a sensação? Tu parou? É o maior turbilhão de emoções naquele momento. Parece que vem tudo, né, cara? São todas as emoções. Vem alívio, alegria, vem um misto de raiva, de querer, sabe? Aquelas pessoas que você lembra, aquele fala, filho da mãe. Exatamente. Então, assim, ele é um misto de emoções que você, naquela hora, você descarrega tudo. E aí, no meio disso, o cara da Itália pede videocheck. É verdade. Caraca, eu comecei a xingar o técnico da Itália. E eu ficava olhando o juiz, e aí quando o juiz desce, né, que acabou, pô, aí descarrega tudo, né? Eu lembro que naquela hora tem uma foto minha que o Lucarelli tá meio que me abraçando,
que eu tô descarregando ali, acho que era mais raiva naquele momento. Aí depois vem a alegria, começa a chorar, aí vem tudo, né? Mas é um turbilhão de emoções. Não, isso é bem legal. E você também tocou no assunto do burnout, né? Que é principalmente a saúde mental hoje em dia, que vem sendo mais discutida, graças a Deus. E a gente vê que tem muitos atletas, principalmente vocês, atletas de seleção, vocês não têm folga, vocês não têm férias. Folga até tem ali de uns dias, mas férias mesmo vocês não têm. Que é o descanso mesmo de, sabe, espairar um pouco do vôlei. Porque vocês saem de um time, a pressão do time, de um campeonato, e já chega na pressão da seleção. Qual a importância para você de um tratamento, você que falou que iniciou, qual a importância de um atleta buscar esse tratamento, tirar essa visão de que, tipo assim, não sou louco, não sou fraco por estar querendo buscar. E isso pode ser uma ferramenta ainda mais para o sucesso de um atleta. Não, total. Hoje se fala muito mais disso. Na época era muito pouco falado, né? Eu falei que eu comecei em 2012 com o Gil, né? 2012 para 2013. E eu tento sempre comentar disso nas entrevistas e tal, porque eu acredito que é muito importante. Na verdade, eu não acredito que seja importante, eu acredito que hoje ele faz parte, entendeu? De uma equipe. Você tem que ter um trabalho junto dessa parte mental, porque, como você disse, a gente trabalha num nível de excelência, de ter que entregar resultados, sabe? E a pressão, ela é grande, e você precisa ter um equilíbrio, você precisa gerenciar as suas emoções, né? Você precisa ter ajuda, né? Ferramentas para se encontrar em certos momentos. E a gente vê quantos atletas aí nos últimos anos que, poxa, deram um passo para trás, né? Simone Biles no meio de uma Olimpíada, o próprio Michael Phelps lá atrás. E você tem inúmeros outros nomes aí grandes, né? Então, a gente fica muito... Antigamente era aquela coisa assim, poxa, se eu falar que é porque eu sou fraco, é porque... Cara, todos nós somos vulneráveis, nós temos as nossas limitações e a gente tem que trabalhar nisso. Sim. Não é nenhum problema você dizer que, cara, tô em dificuldade, sabe? Isso eu acho que é uma das minhas grandes qualidades. Eu nunca me escondi. Sim. Se eu tô com dificuldade, eu vou chegar pra você e falar, cara, Yudi, tô meio mal hoje, velho. Me ajuda aí, cara. Se eu te der... Vamos fazer uma bola mais lenta, que hoje, porra, a bola mais rápida não tá legal. Então, assim, você mostrar a tua vulnerabilidade, às vezes você faz o cara te ajudar, te abraçar também, entendeu? Então, assim, você trabalhar isso não é uma demonstração de fraqueza, não é nada disso. É porque você quer melhorar. Exato. Entendeu? E você não quer chegar nesse ponto onde você tá deprimido, onde você lê inúmeras, que hoje a gente tem a rede social, que ela, cara, pode ser um destruidor mesmo de um atleta mais jovem, entendeu? Que fica naquele momento ali, lendo todos os comentários ali, e a cada comentário positivo, a cada comentário negativo, e 20 positivos, aquele negativo vai ficar na cabeça dele. Não, mas eu não... Entendeu? E vai te atrapalhar, e vai... Cara, tem coisa que você não tem controle. Nisso você tem controle. Você vai escolher aquilo que você quer. Poxa, eu quero trabalhar nessa minha parte mental, quero ser um cara mais equilibrado. E é isso que eu busquei na minha vida, o equilíbrio, sabe? Exato. Ter a mente tranquila, curtir mais o processo. É lógico que você vai ter momentos que você vai estar puto. Ninguém aqui também é o Buda. Pelo menos eu não sou. Por mais que eu medite e tal, eu não sou Buda. Acabou de ter o jogo contra a Polônia lá, eu saí de mim, entendeu? Acontece, entendeu? Mas eu também sou, ao mesmo tempo, empático comigo mesmo hoje em dia. Antigamente eu me chicotava. Hoje, cara, Bruno, acontece. Assim. Errei. Pra próxima. Mais uma vez você vai ter que aprender com isso. Que a gente tá disposto o voleibol em si, querendo não, é um jogo de erros, né? Quem erra menos, teoricamente, muitas vezes leva. E você falou da sua relação com a Itália, né? Na minha cabeça, mano, você já tinha jogado em vários lugares, né? E eu fui ver que você não jogou por muitos times. Você geralmente passa por um time por um grande período de tempo. E você atualmente tá no Modena. Qual é a sua relação, né? Porque eu vi em outra entrevista que você falou que você já chegou a receber propostas de outras ligas, Rússia, Polônia, mas você preferiu ficar no Modena. Como é a identificação com o projeto de lá? O primeiro ano que eu fui pra lá foi quando eu tava na CIMED, a gente perde umas quartas de final aqui da Superliga e o time de Modena tinha perdido o levantador, tinha quebrado a mão e tal. E aí me ligam. Precisam do levantador pra ontem, pra jogar os playoffs aqui. E eu fui. E era 2011 isso. E eu nunca tinha nenhum sonho de jogar na Itália. Eu jogava a Superliga, eu falava, cara, Superliga é demais, vou pra seleção, tô na Superliga, seleção, achava lindo, tava ótimo. Não, que Itália o quê? Quando eu fui, eu entendi. E Modena é o time mais tradicional de torcida e tal. E aqueles 40 dias que eu fiquei lá, a gente chegou no jogo 5 da semifinal contra Trento, que era o time do Rafa, que era o Kaczynski, Rafa, Juan Torena, era um timaço e tal. Tinha perdido um jogo no ano, ou 2. E a gente ganhou deles 2 vezes numa série melhor de 5. E pela primeira vez, acho que em 7 anos, o time não chegava na semifinal. A gente chegou na semifinal. E eu senti um carinho, um afeto, um respeito
pelo Bruno, que eu ainda não tinha, sabe, Uhum. talvez sentido aqui. Então, assim, eu falei, cara, esse lugar aqui ficou no meu coração. E quando eu tive a oportunidade de voltar, eu voltei. E aí, cara, a gente conquistou Copa Itália, conquistou Scudetto, Supercopa. E ali foi quando eu falei, cara, esse lugar aqui... Tive Construiu uma casa, emoções, né? assim, muito fortes, que eu comparo só um pouco abaixo do título olímpico, do título mundial, né? Mas emoções muito fortes lá que eles me fizeram me sentir em casa mesmo lá e ficar tantos anos. E a gente vê, né? A gente falou aqui do Ngapé, vocês jogaram juntos, e a gente vê que vocês, num clube, vocês fazem mágica juntos. E quando vocês estão na seleção, vocês protagonizaram vários momentos engraçados, né? Que na hora do momento ali não é, mas pra gente chega a ser engraçado. Que é aquele, um apontando na cara do outro, falando, você tá maluco, não sei o quê. Como que você faz? Como que é a sua relação? A galera mandou muito perguntando. Como que é a relação sua com o Ngapé? Não, a relação de irmão mesmo. Ele chegou em 2000 e... Chegou 2 meses depois de mim, em Modena. Ele também foi, meio que fugiu da Rússia, porque os caras não deixavam ele ver o filho dele e tal. Ele fugiu e aí Modena levou ele. Ele chegou lá, pesado, de trancinha. Eu falei, cara, será que esse cara... Primeiro treino, o Ângelo me liga e fala, pô, vamos treinar aqui hoje de manhã que o Ngapé chegou aqui pra gente bater uma bola e ver como é que ele tá. Cara, no primeiro treino, falei, cara, esse cara é muito diferente, esse cara joga demais. E aí a gente criou uma relação de amizade, foi aniversário dele, a gente fez um aniversário em 5, 6 jogadores só, e pô, dali criamos mesmo uma amizade muito grande. A gente fez coisas que as pessoas hoje estão fazendo, você vê os japoneses fazendo. Fazendo pra caramba. Esses toques de segunda, eu não quero... A volta dele, aquele time de Modena, o Ishikawa, ele tava com a gente lá, ele era moleque. Ele viu lá, e a gente começou a fazer muito lá isso, sabe? A gente tinha muito essas coisas, assim. Então esses anos foram anos de criar uma relação muito legal fora da quadra, mas de dar uma mudada também no vôlei em quadra, sabe? Entendi. Eu acho que foi uma relação, assim, muito especial que eu levo. Mas, cara, quando a gente jogava contra, eu quero saber. Preciso ganhar Brasil aqui. Se eu tiver que brigar com ele, dar uma cabeçada nele, a gente vai brigar, velho. Não tem essa. Não, tá certo, e é bem legal. E falando assim um pouco também, a gente sempre vai e volta nesse assunto, seleção, né? Atualmente a seleção masculina e feminina não tiveram resultados tão positivos, né? E a gente, como a galera tá muito acostumada a ver a seleção no topo, quando perde, é chuva de crítica, é chuva, tá tudo perdido, eu não vou acompanhar mais e tal. E você, como um líder dentro de né? Você é um líder nato dessa geração, você e a Gabizinho. Como que vocês gerem, assim, o que você vê hoje a maior dificuldade dentro da seleção masculina? Bom, vamos lá. O que eu acho, assim? Primeiro que as pessoas acham que faz 500 anos, né? Parece que tem 500 anos que o Brasil tá na merda. Sim. E, na verdade, assim, gente, ano passado foi bronze mundial, que tudo bem. Todo mundo queria... A gente perdeu por 15-13 pra Polônia lá dentro na semifinal. O ano anterior, aquela Olimpíada, a gente tinha tudo pra ir pra aquela final. Aquele jogo da Rússia, o fatídico 20-14, 20-15 lá, que a gente perde aquele set que depois perde 15-13 pra Argentina. A gente tinha ganho a Liga das Nações no ano anterior. Sim. Em 2019 a gente ganha a Copa do Mundo. Então a gente estava chegando durante todo o ciclo. Não é que a partir de agora, tipo, acabou. O Brasil esquece. Existe um equilíbrio muito grande no voleibol masculino. A gente sabe disso. Muito. Sem dúvida alguma. Existe uma mudança de geração agora no nosso time, né? Então a gente tem jogadores chegando. A gente perdeu jogadores. Então jogadores importantes que saem. Sim. Né? Como o Wallace, o próprio Douglas, que seria hoje, né, um jogador que não tá na seleção, que é um jogador que estava ali já, melhor jogador do mundo em 2018. Nessa Liga das Nações o Leal não esteve. Então, assim, aí você vem chegando, o Honorato, o próprio Adriano. São jovens jogadores, mas eles precisam desse tempo, né? A gente tem agora o Cachopa, que chegou no meu lugar também, que pode, né, tem toda a possibilidade de jogar bem, tá jogando num grande time na Itália, mas também vem de uma lesão. Sim, exatamente. Né? A gente teve a lesão, o Alain, 2 lesões seguidas. Sim. Então, assim, eu acredito que assim, o Brasil, com o time completo, com todos completos, a gente vai brigar. Tem um equilíbrio muito grande. Hoje você vê, a Itália foi campeã mundial, 4º agora. A França, campeã olímpica, fora das 4. Então, Japão mundial do ano passado, a França fora dos 8, Estados Unidos fora dos 8 no mundial. Faz parte, existe um equilíbrio muito grande. É difícil, a gente vai ter que entender que aqueles anos áureos de ganhar segundo, ganhar segundo, esses acabaram.
Não adianta. Eles acabaram. A gente tem que continuar brigando. Precisamos pensar, lógico, um trabalho de base para continuar, digamos, suprindo, né? Colocando cada vez mais jovens, mas não pense mais que vai ter algum tipo de hegemonia no voleibol mundial. Eu não acredito em hegemonia mais. A Polônia, que esse ano agora ganhou a Liga Mundial, que na Olimpíada passada também foi fora das quartas. Então, assim, existe um equilíbrio muito grande. São poucos pontos que determinam isso, né? É um detalhe ou outro. Então, eu acredito assim, o Brasil pode continuar brigando entre os melhores. A gente precisa estar com todo mundo, a gente precisa continuar crescendo, precisamos trabalhar bem, fisicamente a gente precisa estar bem, porque os campeonatos estão cada vez mais físicos, né? Uma das coisas que você percebe os japoneses, onde eles melhoraram principalmente fisicamente. Isso é ótimo. Porque antigamente, cara, você jogava com eles, você nem olhava eles no bloqueio. Era só passar por cima. Agora os caras já estão maiores, saltam. Então, assim, esse time, que era um time que ninguém olhava, já é um time que chegou. Entendeu? Então, você tem que ter esse respeito, mas não pense que acabou. Sim. E eu acredito isso mesmo no feminino, sabe? A diferença ela é muito pequena. Sim. Então, assim, a gente tem que estar bem, tem que estar com todo mundo. É claro que seria ótimo a gente ter jogadores que acabaram ficando de fora, né? Que possam voltar, né? A gente teve, a contusão do Isaac também, que era um jogador importante nessa seleção também, que estava muito bem ano passado, teve uma lesão grave. Então, a gente tem que ter todo mundo. Esse grupo de, 20, 25 jogadores, eles têm que estar, todos ali jogando, disputando. A gente tem quantas competições no ano? Tem PAN, tem Copa Pan-Americana, tem Universidade. Cara, você tem vários jogadores. Coloque todos esses ali, você vai conseguir montar uma boa seleção que vai brigar, mas não pense mais que vai ter hegemonia. E a gente vê também muitas seleções que antes estava ali, teoricamente, para participar, brigando ali. Hoje em dia, acho que não tem uma seleção que se fala, hoje é só mais um jogo. Não, todos ali, acho que se você... Toda seleção tá ali para incomodar. Tem os favoritos, mas a gente sabe que toda seleção ali tá para incomodar. E a gente falou, esse ano é ano de pré-olímpico, né? E a gente tem uma pergunta de um fã-clube seu, inclusive, que é o Bruno Rezende News. Eles perguntaram, o pré-olímpico vai ser no mesmo lugar do ouro de 2016. Você sente uma certa pressão para finalizar essa fase no topo, ou isso te dá ainda mais para reviver o sentimento do ouro olímpico ali? Um beijo pro Bruno Rezende News, primeiro, e todos os fã-clubes também, que são vários aí, um carinho que eles têm. Não, eu vou curtir. Vai ser demais voltar lá. Eu fiz um podcast lá do... Agora eu lembrei, fiz um outro podcast do Maracanã. Já tem os fake news aqui nos bastidores. Eu achei que era o meu primeiro podcast aqui, mas eu fiz um podcast do Maracanã esse ano. E foi no Maracanãzinho. E só de entrar ali, pra mim, parece que tem uma coisa diferente, sabe? Você relembra aqueles momentos ali. E então, assim, hoje eu vivo mais, eu tento viver tudo com mais tranquilo, sabe? Menos pressão. Poxa, botar mais pressão ainda. Já não basta tudo aquilo que a gente vive, entendeu? Então, tentar viver de uma maneira mais... Então, reviver aquele momento, voltar a pisar naquele templo ali, pra mim vai ser só felicidade. E com certeza a gente pode sonhar com ouro em Paris, né? Cara, a gente pode sonhar com o que a gente quiser, não pode? O sonho, ele é feito pra isso. Você pode sonhar. Tá vendo? Não. O sonho é pra isso. O sonho é pra sonhar. As dificuldades, sem dúvida, elas são enormes. Mas a gente pode sonhar e trabalhar, que é a única coisa que a gente pode controlar. Trabalhar muito para buscar, né, essa... Eu vou de passo em passo, né? Vamos primeiro classificar, né? Tem o Sul-Americano, depois vamos classificar para a Olimpíada. Mas a gente tem que sonhar, tem que sonhar alto. E um assunto meio chato... Não, primeiramente, uma pergunta aqui que veio da minha cabeça. Você já ganhou de tudo. Cara, eu acho que você já ganhou de tudo. Mas você já ganhou em jogos regionais? Já, lógico. Mentira! Lógico. Mentira, não tem. Isso eu duvido. Pode olhar aí, em Campinas. Lógico, mas não tem um jogo da juventude. Jogos da juventude ganhei lá em Tietê. Mentira, não é possível. Ganhei, eu vou achar o campeonato, jeito que ele não ganhou. Ganhou o TVG? Quem? É o campeonato amador que tem em São Paulo. Bom, um assunto que a gente vê assim, Paris tá logo aí, né? Mas você aí já tá numa certa idadezinha, né? E você já vem comentando. Bastante. A galera também... São duas perguntas em uma e você se vira pra responder. Tá. Primeiro, a galera quer saber muito... Queremos o Bruninho de volta ao Brasil. Se a gente vai ter o Bruninho de volta no Brasil pós Paris. E também esse processo pra você. A aposentadoria da seleção, que é chato de falar, mas eu acho que é todo um processo que você acha que é muito tranquilo em falar isso. Você já vem pensando, já vem planejando como que tá sendo essa preparação sua? Cara, assim, eu tento não planejar muito as coisas, né? Mas é lógico que a nossa carreira, a nossa vida, ela tem que ser, né? Ainda mais na carreira de um atleta, você precisa
entre aspas, pensar a médio prazo, pelo menos, né? Eu acredito que eu tô chegando numa idade que, para a seleção, eu vou ter 38 em Paris, que depois disso, o natural seja que eu saia da seleção, né? Que outros tomem o lugar e tal. Mas assim, eu nunca vou falar, cara, eu tô fora, eu tô me aposentando. Não sei, sinceramente, não. Mas acredito que esse deva ser o caminho natural. Sim. Né? Eu nunca tive nenhum tipo de lesão, então eu pretendo continuar jogando. Sim. Né? Eu não vou, depois de Paris, agora eu vou relaxar. Não, eu vou continuar fazendo aquilo que eu amo, que é jogar vôlei. E sim, eu pretendo voltar pro Brasil. Essa é a minha ideia. É lógico que a gente não tem nenhuma certeza, mas sei lá, botaria hoje 85, 90% de chance de eu voltar. Tá bom de Itália já, acho que fiz muitos anos de Europa, consegui vencer todos os campeonatos lá mais importantes, entendeu? Então, tô feliz e eu quero agora estar mais perto, entendeu? Família. Família, outros projetos também do meu pós também, então é um processo normal, né? E eu tô muito tranquilo em relação a isso. Primeiramente, gente, pra quem for contratar o Bruno pós-Paris, ele é um combo. Levou eu também, tá? Aí, ó. De ponteiro, tá bom? Não é de liberdade, de ponteiro. E você falando agora nesse assunto pós-carreira, inclusive a gente tem uma pergunta aqui do nosso querido Vini Dueck, né? Acho que é assim que se fala, né? Da nossa querida Eterna Capital, que é o planejamento pós-carreira, né? E muita gente também tem dúvida se você vai seguir o caminho do seu pai, se você pensa seguir no voleibol, se você pensa ser técnico, porque você tem uma imagem muito grande no voleibol mundial. Eu nem sei se você tem noção disso, mas eu acho que você mundialmente tem uma visão, não só na seleção, mas você, Bruninho em si, o nome Bruninho já respeita muito, se diz respeito a um jogador que construiu, acho que se tiver qualquer coisa pra resolver numa FIVB, vão te chamar, um exemplo assim, uma reunião de atletas. Então, o que você tem planejado? Na FIVB eu não sei se eles vão me chamar. Ah, não? O presidente lá, a gente não é muito, muito de acordo. Mas a gente faz um abaixo-assinado aí. Mas aí, esse planejamento pós-carreira, né? Se você vai seguir o caminho do seu pai. Sinceramente, se eu fosse parar de jogar vôlei com o meu pensamento hoje, eu não seria treinador. Tá? Eu acho que você precisa colocar muito, continuar colocando muito de você ali, essa intensidade, né, do dia a dia. E eu acho que né, assim que eu falar, cara, derrubei, a última bola caiu, eu falar, cara, chega, eu vou querer dar uma pequena respirada. Uma respirada, eu digo assim, de quadra, daquele dia a dia. Não, se eu começar a ser técnico logo em seguida, as viagens elas são iguais, Sim. Os treinos são iguais, você tem que se dedicar igualmente àquilo, né? Então, e eu não sou um cara de fazer as coisas pela metade, né? Se eu me comprometo, eu quero ir até o fim. Então, eu pretendo continuar no esporte, sem dúvida alguma, pretendo continuar no vôlei, tenho algumas coisas na cabeça em relação a projetos mesmo, até de, não só de categorias de base ou de time, mas também de coisas sociais, né? De continuar o instituto compartilhar que meu pai tem, né? A gente conseguir aumentá-lo cada vez mais, tem aqui em Campinas também, dar um pouco daquilo que o vôlei deu pra gente também, então acho que isso é algo que tem na minha cabeça, mas eu quero trabalhar no vôlei, mas ser treinador mesmo na quadra, aquele dia a dia mesmo, sinceramente não. Por mais que você não queira, eu acho que você seria um bom treinador, não, cara. assim, eu não sei se a gente se daria bem se eu fosse um atleta. Então, eu gosto muito, mas é uma vida que assim, você vai precisar colocar, exatamente, talvez até mais, né, que um atleta, eu não sei, entendeu? Então, mas assim, eu já tenho outras coisas, né, como você falou empresário, eu não sou empresário não, mas eu tenho outros investimentos e eu quero continuar estudando para me aprimorar nessa outra parte também. Que é muito importante, né, esta quadra também, a gente vem falando muito aqui da importância do Extra Quadra. E você recentemente também lançou um livro, né? Sim. Infelizmente, por enquanto, só na versão italiana, mas muitos perguntou quando esse livro vai chegar no Brasil. Você já tem data prevista? Já está trabalhando, né? A gente já está trabalhando com a editora Sextante, né? Para trazer esse livro para o Brasil. Não tem uma data fixa. A gente gostaria que fosse até o fim do ano. A gente está mudando um pouco a versão, porque a versão italiana, que eu achei bem legal, mas tem muito Itália e faltam partes brasileiras. Entendi. Então a gente vai, entre aspas, editar um pouco, abrasileirar mais, né, digamos assim, o livro. E sem dúvida, você tocou num ponto, cara, que é a preparação, né, para o pós-carreira, né, que muitos atletas aí hoje... Poxa, eu penso, eu quero voltar agora, eu fiz um ano de faculdade, acabei trancando e tal, e nunca mais voltei. E até hoje eu fico. O Giga me manda mensagem que a Sport Life tem muito esse planejamento pós-carreira e tal. E a gente conversando, e eu penso, eu falo para os atletas, cara, se prepara,
faz um curso de inglês, o inglês é importante, sabe? Estuda. Porque a gente sabe que o pós, a nossa vida é muito pequena perto daquilo que a gente vai viver, sabe? Sim. A nossa vida dentro de quadra. Então, como eu te disse, eu consegui investir em outras coisas, mas eu preciso me aprimorar para estar à frente, para entender cada vez mais sobre aquilo. Então, sim, eu vou continuar a estudar. E a gente tem um tempo ocioso. Você sabe como é que é a nossa vida. É lógico que, poxa, a gente viaja, treina pra caramba, chega cansado. Mas você tem uma horinha por dia. Você tem uma horinha por dia se você quiser para dar uma estudada, entendeu? Para ler. Então, eu acredito que isso é fundamental aí. Se eu pudesse passar uma coisa para as novas gerações, se preparem também, porque a nossa carreira ela é curta. Que inclusive, gente, falando em investimento, já sabe, quer investir, invista com a nossa querida Eterna Capital, patrocinador do canal, que, gente, é muito importante o investimento. Se você tem medo, dúvida, pode ficar tranquilo. O link tá aqui na descrição para vocês entrar em contato com eles, para tirar qualquer dúvida, que eles estão prontos para atender as suas necessidades. Pode confiar no que a gente tá falando. E isso é bem legal, Bruninho. E também você tem uma relação, muitos perguntou também, brincando assim, que você é um cara, mano, mídia. Por mais que você assim, é um pouco low profile, mas você sempre tá numa propaganda, numa marca, você tem muitas parcerias. E uma delas é a Olímpicos, né? Que você tá com ela há muito tempo. Eu fico imaginando que você é um cara que deve ser muito tietado, né, por outras marcas, não sei. Como que é essa relação sua com a Olímpicos, o porquê de estar tanto tempo juntos? Cara, menos, assim, tietado, assim, também não é o caso. Mas eu já fui patrocinado lá atrás pela ASICS também, mas quase a minha carreira inteira foi pelo Olímpicos. E depois de uns anos, assim, a Olímpicos até a gente teve um papo pós-Paris, pós-Tóquio, que eles não estão mais no vôlei, né? A ideia deles agora é total running, né? E eles não pensam mais em esportezinho, eles estão muito focados em corrida e tal. E a gente... Mas eu criei tanto uma relação com eles que eles... Cara, lógico que a gente quer continuar com você aqui, mas a gente não tem como, sabe, ter você como, sabe, talvez o que você ganhava antes e tal. Então, mas eu senti que, assim, eu continuo muito feliz por ser, primeiro, uma marca brasileira. Sim. Eu poder levar o tênis da Olímpicos, jogando com o tênis, com o BR1 lá fora, sabe? Ver, cara, é Olímpicos, é do Brasil. O nego me sacaneia. Pô, você querendo jogando de Nike, aqueles Nike grandão, os Adidas e tal. Eu jogando de Olímpicos, E eu gosto, tênis bom, eu gosto. Porque eu sinto que você tá representando uma marca, você tá representando o seu país, sabe? E assim, chega uma certa idade que eu gostaria de representar marcas que realmente fizessem sentido pra mim, sabe? A Olímpicos é uma delas, sabe? Realmente faz sentido. Poxa, eles apoiaram o vôlei durante anos, sim, né? Eles foram, cara, percussores praticamente no vôlei, tiveram tantos anos na seleção brasileira. E eu posso levá-los, sabe, pro resto do mundo, sabe? Então eu sinto que as marcas que eu quero que façam parte, digamos assim, junto comigo, são marcas que me representem, né? E eu represente elas. Não pode ser só o financeiro, vambora. É lógico que isso também, ninguém vai ser hipócrita aqui também, dizer, não gosto de... Não, claro, todo mundo vai atrás disso. Mas isso, sem dúvida alguma, é o que pesa para eu hoje continuar no Olímpicos e eles continuarem comigo. Excelente. Inclusive, marcas que patrocinam ele também são assim, tá? Eu gosto, quero levar, pode vir estar em contato comigo, que eu tô aí. Bom, a gente também tá encaminhando, infelizmente, pro final desse episódio. Mas antes de qualquer coisa, esse episódio... A gente tem mais algumas perguntas que a gente separou pra fazer pra você. Mas é o momento dos brindes aqui, que todo convidado que vem aqui, quem não gosta de ganhar alguma coisa. E vou falar dela novamente, gente. Investimentos. Pensou em investimentos? Vocês vão começar a pensar na Eterna Capital. Bom, a gente tá aparecendo o QR Code novamente aqui. E através desse QR Code você vai conseguir abrir uma conta na XP. E o time da Eterna Capital vai entrar em contato com você para te ajudar a atender as suas necessidades de forma personalizada e sem custo algum. Seja você uma pessoa física e jurídica, entre em contato, gente. É super importante. Vocês ouviram o capitão da seleção falar da importância dos investimentos. E claro que o time da Eterna Capital não ia te deixar de fora de receber um brinde maravilhoso. Opa! Aqui, ó. Aí ó. Qualidade. Aí sim, ó. Tem coisinha, tem coisinha dentro. Pode abrir, tem. Você acha o quê? Aqui é Playerzão, é Eterna Capital, né? Ah, garrafinha. Pra academia, né? Que você mata, né, gente? Porque eles sabem. Já malhei hoje, tá? Você malhou hoje? Não, né? Aí, ó. Tá vendo? Eu tô trabalhando de manhã, esse aí não malhou. Eu tô trabalhando, né? Eu tô aqui te estudando, assim, no roteiro, você tá achando o quê? E bom, gente, a gente também não pode deixar de falar da nossa apoiadora aqui do canal, gente, a Toro Clothing.
É uma empresa do sul do país que tem um estilo, roupa, gente, sensacionais, estilosa, altíssima qualidade, tamanhos maiores e estão aí almejando entrar no mundo do esporte com parceria com a PlayerZone. Mas isso aí, como a gente sempre fala, é um spoiler aqui pra vocês, que eu tenho certeza que tem muita coisa, vocês vão usar e vão pedir pra usar. Você vai ser o modelo? Espera, né? Amanda, eu vou ser o modelo. O spoiler era esse? E com certeza, gente, todo mandou aqui pro nosso querido. Obrigado. Obrigado, galera da Pra ajudar também esse modelinho, né? Esse estilo dele aí. Ó. Que isso, gostei. Só vai ficar meio larga, né? Que tá meio franguinho. Pois é, então. Tem que dar uma malhada maior. Não, mas tá boa, tá bonito. Aí. Esse é o estilo novo, né? Exatamente. É você que gosta dessa roupinha justinha, né? Não, eu gosto de roupinha larga, estilo oversize. É a moda, cara, é hoje. E bom, gente, lembrando vocês que a gente também tem a Player... Tem a camisa da Player. Exatamente, eu ia entrar nesse assunto. A gente tá com agora um Tramontina na tela, né, com o Bruninho. Você pode tudo aqui, né? Você pode recordar, você pode tudo. Bom, gente, essa camiseta aí, essa aqui, os bonés da PlayerZone, em breve as roupas da... Todos estarão disponíveis no nosso PlayerZone Store, gente. Você também que é lojista e quer, entre em contato, tá tudo aqui no link da descrição. Lá a gente vai vender muitas coisas, inclusive, ó. Temos disponível joelheira, barfind, a bola que saiu rolando por aí, da pena. Tudo abaixo do preço do mercado, tá? E pra quem não sabe, essa joelheira aqui salva os atletas, gente. Então entra, tá tudo aqui no link da descrição. Vem muita coisa bacana. Que a PlayerZone não para, a PlayerZone tá só crescendo, graças a Deus. E bom... A gente falou, né? Estamos encerrando. Não queria porque eu tinha muita coisa pra zoar, mas o horário aqui não permite falar aqui. Separamos algumas, né? Já falei algumas, mas eu quero saber de uma... Primeiramente, vamos lá. Calma aí que eu tô selecionando. Uma seleção do seu sonho que você poderia montar. Um beijo, Sara, que acabou de mandou pra gente. Meu Deus do céu. Muito difícil, cara. Mas muito difícil. A ideia é essa. Vai sabonetar? Posso fazer dois, tipo, time A e time B. 14 jogadores. Pode ser, 14 jogadores. 14. Vou levar a seleção, porque a seleção é isso. Vamos lá. Bom, eu vou botar. Não vale se pôr. Não vou me colocar, não. Tá louco. Eu vou ser técnico dessa. Essa eu ia querer ser técnico. Tá ligado? Murilo, Ngapé, levantando Maurício e na saída... Difícil, hein? Tem muito cara bom, né? No mundo. Eu não entendi porque você não me falou aí no meu nome. Você não é o posto, cara. Murilo e... Não. Maurício e... Marcelo Negrão. Caraca. Simon e Lucão. Líbero Sérgio. O outro time. E o de Leão. Eu vou botar levantando Ricardinho. De oposto, Wallace. Sou bem brasileiro, né? Seleção bem brasileira. Tem uns caras. Gustavo. Endres, né? Gustavo Endres no meio e... Tic-tac. Pois é. Gustavo Endres e Podrascanin, o sérvio. O cara joga muitos anos em alto nível, tem que respeitar. Na ponta, eu vou botar Giba e... Papi. Não sei se você vai ler. É muito velho, gente. Eu acho que é. Porque pra você é velho? Pra mim é. Putz. Mas pode ser. A galera deve saber quem é. Tá bom. Papi. Jogou até pouco tempo atrás, Wilson. Que é italiano. Líbero Grebenikov. Justo. Uma seleção. É um timaço, né? Os dois times. Coitado de você se fosse técnico colocar os titulares ali. Bota meu pai então, mas melhor. Eu sou assistente dele. Outra pergunta aqui que mandaram. Isabela Moreira, um beijo, muito obrigado. Se você participaria de algum reality? Não. Não que isso, bobeiro, não dá. Pra mim não dá, eu não tenho. Não? Não. Tá. E você, assim, Cat Ellen, do Vila Vôlei, um beijo, inclusive. Um desejo, né, que você... Cara, você é um dos maiores campeões, assim, do voleibol mundial. Um desejo que você ainda não realizou. Um desejo que eu não realizei? Não precisa ser na carreira, né? Não. Não, eu quero ter um filho.
Eu quero. Essa vida, Então, essa vida amorosa aí, a gente não tocou muito no assunto, né? Primeiro precisa arranjar uma mulher, né? Mas Ó, gente, eu tenho um sonho de ter um filho. Pode mandar o currículo aqui, interessados no link da descrição. Cupido aqui, ó. Já foi do rock aí, ó. Já pode me ajudar. É verdade. Também. Tá vendo? Já tem o rock aí. E, cara, mas esse lado aí, esta quadra, assim, né? Essa vida amorosa, a gente viu, assim, certos rolês. Cara, eu vou te falar, eu sou assim, as pessoas... Eu sou um cara bem... Você me conheceu um pouco, eu sou muito intenso naquilo que eu faço, né? No meu dia a dia, de treino e tal, focado. Mas esse equilíbrio na minha vida, eu acho que ele é fundamental. Então eu sei curtir, eu gosto, né? Eu tô solteiro até hoje, então assim, eu saio também, tenho a minha vida extra-quadra, lógico que tem que ter responsabilidade, porque senão você não consegue performar, você não consegue estar bem. Mas eu gosto de sair, tenho minha vida amorosa desse jeito aí que você vê, né? Sou solteiro, então... Uma vida reservada também. Reservada. Também não gosto de falar muito disso. Mas tá certo. Mas é isso. É isso. Não, cara, mas... é isso, a gente corta, né? Não, mas de verdade, eu acho que a sua história no voleibol mundial é uma história que a gente ia ficar umas 10 horas aqui conversando, porque é uma história muito bonita. E primeiramente eu quero te agradecer, porque, cara, é uma honra e eu espero, antes de você... se aposentar das quadras, um dia poder dividir a quadra com você realmente como ponteiro. A gente tem até vídeo aí, nossa, nos treinamentos do aquecimento de rede, que a gente brincava, a gente falava balinha, mas eu quero jogar, gostaria, realmente, assim, é um sonho, igual você falou, o que custa sonhar, né? Sonhar é de graça. É isso. E te agradecer realmente, tirar um tempo, sabendo que você tá aí na preparação com a seleção, né, que vocês têm Sul-Americano, pré-olímpico pela frente, você tirou um tempo aqui acreditando no projeto, e foi um dos nomes, com certeza, acho que mais pedido aí pela galera, e eu espero que vocês tenham gostado também. E se você pudesse dar uma dica agora, pra quem tá te acompanhando, ou um ensinamento, ou uma frase, um reels motivacional, o que você falaria pra galera que tá te assistindo? Cara, não tenho dúvida que tudo aquilo que você faz, tem duas coisas que são as mais importantes. Primeiro, faça aquilo que você realmente ama, que você tem paixão por aquilo. Eu sei que isso é o que te move até hoje. Se você quer né, jogar de ponteiro, que você gosta, e é isso que me move até hoje. Poxa, o Bruno ganhou tudo na vida dele e tal, mas eu continuo amando o vôlei, eu quero continuar dentro da quadra. E quando você tem isso, dedique-se ao máximo. E, cara, nem o céu é o limite, entendeu? Para os teus sonhos. Então, eu acredito que são as coisas fundamentais, aqueles valores que a gente não pode nunca perder. Faça realmente com amor aquilo que você faz, se dedique ao máximo, porque o tempo ele vai passar, entendeu? Então, se você não encontrar isso, fica mais difícil, sabe? Então, isso aí vai ajudar você, com certeza, a ter uma vida mais feliz também, dizer, cara, fiz tudo aquilo que eu podia em prol do meu sonho, entendeu? Então, eu acredito que essa seja a minha melhor dica, e é o que eu falo sempre, sabe? Não tem muito mais o que falar, é isso. Cara, não. Parabéns, né? O Reels aí toma pra você dar uma lição. Inclusive, depois quando acabar, né, que você sair daqui do vídeo, você vai no Instagram do Bruno, assim, ó, e você manda um DM assim, ó. Cadê a camiseta do Yudi? Que eu tô esperando desde 2020 essa camiseta, que ele prometeu pra mim, essa camiseta da Itália. De moda, né, que eu preciso levar e aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou buscar na Itália. Vou tentar buscar na Itália. E eu vou soltar um spoiler aí. Quem sabe, já que vocês, né, com certeza vocês têm muita coisa pra saber do Bruno, quem sabe a Player's não faz um podcast na Itália. Mas aguardem, isso daí é só vou jogar pra vocês aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, mais uma vez, obrigado. Mas antes de encerrar e te dar a última palavra, vou pedir pra você deixar o like se você não deixou lá no começo. Deixou? Então tá bom. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha com geral esse papo maravilhoso. Se você gosta de mim, gosta da Amanda, do Krau, um beijo, Krau, muito de saudade, inclusive. Gosta do Bruno, compartilha que ajuda a gente demais. Segue a gente também nas redes sociais, players.cast, Instagram, TikTok e estamos também no Spotify. E comenta aí se você amou, com juízo, tá, gente? Juízo e respeito, que é sempre bom. E é isso, Bruninho. Se você quer falar mais alguma coisa aí, sucesso pra você, né? Obrigado, Yudi, ao Krau que não tá aqui, mas obrigado pelo convite, Amanda. Parabéns pelo projeto de vocês, espero que vocês tenham muito sucesso. É muito legal ver gente falando de vôlei, sabe? De uma maneira bacana, uma maneira tranquila, né? A gente precisa disso. Hoje em dia conhecer mais o lado, né, às vezes, dos jogadores, exato, como vocês têm feito, que muitas vezes fica escondido, as pessoas fazem um pré-julgamento, né, das pessoas, tem um preconceito, exato, que nem sempre é aquilo, né? Então, eu acredito que esse trabalho pode
aproximar ainda mais o fã, né, de vôlei, dos jogadores, né, e aumentar os nossos fãs, porque a gente ama o vôlei, a gente quer que o vôlei cresça cada vez mais. Então, obrigado pelo projeto de vocês aí, espero que vocês tenham muitas e muitas temporadas aí do podcast, muitos episódios incríveis, vou estar lá acompanhando, vou sair daqui, já vou dar meu like lá, vou me inscrever no YouTube, e para todos vocês aí que nos acompanharam, espero que vocês curtam e que aqueles que gostam de vôlei, que realmente se importam com o nosso vôlei, cara, sejam parceiros mesmo do nosso esporte, sabe? Torçam pela apoiar, gente. É lógico que as críticas vão acontecer, a gente vai jogar mal, a gente vai fazer merda. Desculpa aí o horário, que hora que é? É 7 horas, mas tá bom, não, mas tá bom, A Amanda bota o pi lá na hora. Mas, cara, sem ódio, sabe, nas redes sociais, curta a galera, acho que são as coisas mais importantes. Aqui tá todo mundo tentando fazer o seu melhor sempre, né? Todos os jogadores, todos os atletas, e representando, seja os seus clubes, o seu país, sabe? Então, vamos viver um pouco mais com paz, mais amor. Acho que isso é a coisa mais importante. Menos ódio, menos, né, hate, menos essas coisas. Isso aí, deixa pra lá. Muito obrigado, cara. Primeiramente, como eu falei, é uma honra pra gente, literalmente, quando você topou, né, Amanda? A gente... Caraca, né? Faltou só estourar mais champanhe. Meu Deus, aceitou. E encontrar um tempo na sua agenda também. Você é um cara que, com certeza, é muito amado. Inclusive, mandar um beijo pra todos os FCs do Bruno, que entrou em contato com a gente, ajudou a divulgar, mandou perguntas, interagiu. Muito obrigado também. E é isso, viu? Muito obrigado. Desejo que Deus te abençoe sua família, abençoe a futura família aí que tá vindo. E que você também tenha uma ótima temporada na seleção, que vocês possam trazer aí muitas medalhas douradas. Se não vier também, o que importa é o trabalho, é a dedicação, é honrar a camiseta da melhor maneira possível. E também desejar muito sucesso no Modena, que se Deus quiser, vou cobrar o meu livro, a minha camiseta. Vai ter que ir lá assistir um jogo. E isso aí, já falei isso agora. E você tem que aproveitar aqui, ó, que você vai me dar o ingresso pra assistir seu jogo lá. Aí, tô esperando lá. Então tá bom. E que Deus abençoe muito, que venha muito sucesso pra sua família e que Deus abençoe muito. Obrigado, meu irmão. E, gente, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido um papo bacana. Se Deus quiser, vai vir parte 2 com o Bruno. Muito obrigado, até o próximo Playerscast. Fiquem com Deus e compartilha com geral, hein? Valeu, galera.